vai falar assim em teu coração. Só que é necessário que você dê liberdade ao Espírito Santo, que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus. E nessa série, a qual nós estamos, esfriamento, o qual o motivo que a igreja está vivendo esfriamento nos últimos dias. Às vezes as pessoas elas falam assim: por que eu deixei de orar? Por que eu deixei de jejuar? Por que eu deixei de ir à igreja? Entenda que existe um real motivo. Nada acontece pelo acaso. Por isso que eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu quero que coloque uma versão mais atualizada. Mateus 24, nós vamos ler no versículo 12. Eu vou ler numa tradução, uma linguagem mais atual. Eu quero te mostrar o porquê, um dos maiores motivos do esfriamento. Quantos encontraram? Diga amém. Você quiser assistir aqui, leia a tua Bíblia, aqui também no telão. Olha o que está escrito: a maldade vai se espalhar. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. A maldade vai se espalhar tanto, Jesus está dizendo, muito. Se você começa a observar nos noticiários, nas redes sociais, você começa a observar o quanto a maldade ela tem aumentado, ela tem crescido no coração do homem, do ser humano. E isso tem afetado até a igreja. A maldade tem afetado a igreja. E essa maldade, quando afeta a igreja, o esfriamento começa a acontecer. O esfriamento começa a dominar os corações. Que nessa manhã você entenda o que Jesus está querendo dizer aqui. O que o Espírito Santo está querendo dizer. A maldade ela vai se multiplicar cada vez mais. Só que é necessário que viemos estar ligados, viemos estar com o nosso coração ardendo, viemos estar com o nosso coração em chamas no Senhor Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela vai ser agora ministrada. Senhor Deus bendito, Pai amado, querido, nós entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que vem de encontro aos nossos corações. Meu Deus, se há um congelamento, se há uma frieza espiritual, se há um esfriamento no nosso coração, que o Senhor venha colocar uma chama agora, para aquecer o nosso coração, para queimar o nosso coração, que de fato viemos buscar o Senhor em todo o tempo, viemos fazer com que essa chama, ela nunca se apague dentro de nós. Meu Pai, que essa palavra, ela possa produzir vida, que esta palavra, ela possa produzir frutos, e esses frutos sejam dignos de arrependimento, que cada vez mais viemos nós diminuir, e que o Senhor venha crescer cada vez mais. Assim, Pai, nós declaramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e toda a igreja diga amém, Jesus. Pode tomar o teu assento. Jesus, quando Ele falava acerca
dos últimos tempos, dos últimos dias. Ele vai chegar até os seus discípulos e ele vai começar a mostrar quais seriam os sinais. Nós sabemos que quando Jesus ele estava ali no Monte das Oliveiras, e Jesus ele começa a dizer aos discípulos, eles começam a perguntar à parte, em particular para Jesus: Mestre, quando será o fim do mundo? Quando será o final do tempo, a tua vinda? Jesus ele começa a dizer: acautelai-vos que vocês não sejam enganados. Tome cuidado que vocês não venham ser enganados. Jesus ele começa a dizer que nos últimos dias haveriam falsos cristos. Nos últimos dias haveria guerra, rumores de guerras. Jesus ele falava que no final dos dias levantaria nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos em vários lugares. E ele falava que essas coisas era apenas o princípio das dores. Mas Jesus ele não deixou de lado uma das principais coisas, que nós seríamos perseguidos, entregados à morte, para ser atormentados, odiados, por conta do seu nome, por causa do seu nome. E Jesus ele disse que nesse tempo muitos escandalizariam, trairão uns aos outros se aborreceriam, surgiriam muitos falsos mestres, profetas, homens que dizem ser homens de Deus, mas não são, enganadores das pessoas, induziriam as pessoas à mentira, ao engano. E Jesus disse: por multiplicar tudo isso, por multiplicar as guerras, por multiplicar as pestes, por multiplicar a fome, o engano, por multiplicar os falsos mestres, os profetas, por você ser perseguido, por multiplicar tudo isso, o amor de muitos esfriarão. E nós estamos nesse cenário. Se nós puxarmos a cortina, o cenário escancarado, o cenário que está estampado hoje no mundo, é esses sinais a qual Jesus ele disse. E quando o homem ele vive esse cenário de tudo isso que eu falei aqui, a qual Jesus ele tinha declarado, e ele declara até hoje para nós através da tua palavra, isso tudo acontecendo é o sinal, é o esfriamento. E hoje é nítido você observar quando uma pessoa ela está fria. É nítido você observar uma pessoa que está fria espiritualmente. Já viu uma pessoa quando ela está muito cansada, quando ela está muito com sono, ela começa a bocejar, ela começa a coçar os olhos? É porque aquela pessoa está com sono. A mesma coisa é a frieza espiritual. A pessoa ela começa a entrar num sono espiritual. A pessoa ela começa a entrar num sono profundo, a qual as evidências elas começam a expressar não só no rosto, mas nas atitudes, nos comportamentos. Em tudo, essas pessoas expressam esfriamento. Principalmente quando se fala das coisas do Senhor, as pessoas endurecem o coração. Elas querem debater com seus líderes. Elas querem debater com as coisas de Deus. Elas querem fugir das suas obrigações diante do Senhor.
ela não quer ter vida de oração, ela não quer jejuar, ela não quer orar, ela não quer participar dos propósitos da igreja. E se ela se esfria diante de Deus, ela se esfriará também no casamento, com a esposa, com os filhos, com o marido, vai se esfriar com o trabalho, não vai ter ânimo, e por fim, ela não vai ter ânimo com a própria vida. O esfriamento espiritual é uma das piores causas dos últimos dias. O esfriamento espiritual é o declínio total do homem diante de Deus. O esfriamento espiritual é o acúmulo de tudo que o homem já vive de esfriamento, tanto físico, das coisas terrenas, e como também espiritual. Jesus, ele falava acerca de uma parábola, e essa parábola eu quero que você veja comigo em Mateus, no capítulo 13, e versículo de número 24. Observa como que um homem ele age, um homem diante de Deus ele age. E é nisso que nós temos que ter cuidado. Jesus ele falava essa parábola aos seus discípulos, dizendo assim, ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Pense num homem bom, que tem compromisso, ele trabalha, ele planta, ele lança as sementes, ele prepara a terra, ele aduba a terra, ele molha, ele rega a terra. Esse homem ele faz um preparo. Jesus ele compara este homem, o reino dos céus, melhor dizendo, como esse homem. O reino de Deus, amados, ele é preparado. Quem entende, diga amém. O reino de Deus, ele foi preparado. Primeiro, ele foi arado. Depois, ele foi ali lançado sementes. Depois, adubado. Depois, regado. Não acontece de qualquer forma. Existe cuidados, preparação. Existe passo a passo. Existe ali uma sequência de coisas que tem que ser preparada antes. Ninguém lança uma semente sem antes arar a terra. Assim é o zelo do reino de Deus. E quando esse homem, ele lança as suas sementes na boa terra. Por que boa terra? Porque aquela terra, ela foi preparada. Olha o versículo de número 25. E certa noite, quando todos estavam o quê? Dormindo. Não esqueça dessa palavra. Todos estavam dormindo. Veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim. Você percebeu aqui? Você é um homem que lança semente para o reino de Deus. Só que o inimigo, ele espera você o quê? Dormir. E esse dormir aqui é espiritualmente dizendo, ok? Ele espera você dormir. Ele espera você tosquerejar. Você já percebeu que quando você entra no sono, você começa a ficar enjoado, você começa a ficar bravo, porque o sono está vindo, cansado, você começa a bocejar, você começa a perder os reflexos, o raciocínio, porque você está com sono. Entenda que quando nós estamos no sono profundo, quando nós estamos tosquerejando, é nessa hora que o inimigo, ele entra. E que hora que é essa? É como se você colocasse um sentinela. O sentinela, o vigília da noite, o guardião da noite. Ele está ali para fazer a segurança daquele lugar.
Mas se ele dormir, se ele cochilar, se ele tosquenejar 1 segundo, é o suficiente para o inimigo entrar no lugar, no ambiente. Compreenda isso. Assim somos nós quando nós estamos esfriando. Assim somos nós quando nós estamos tosquenejando, quando nós estamos desanimados na fé e desanimados na nossa caminhada. Nós estamos no sono, nós estamos tosquenejando, nós estamos dormitando, nós estamos vivendo um sono da indolência. Aí o inimigo, ele vem sorrateiramente e penetra os muros. E ele lança a semente ruim. E essa semente ruim, ela fica instalada no coração do homem, produzindo frieza espiritual, produzindo destruição. Nessa manhã eu quero que você entenda que nós temos que estar em todo o tempo com a nossa luz acesa, com a nossa chama acesa, com a brasa ardendo dentro de nós. Quando a frieza vem, nós dormitamos, tosquenejamos. E amados, o diabo, ele precisa apenas de uma oportunidade para instalar. Uma vez que ele penetra, uma vez que ele se infiltra, ali ele quer morar, ali ele quer ficar. Então, quando ele instala a semente no meio do trigo, no meio das sementes boas, quando ele coloca a semente ruim, ele declara assim: eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte, agora eu vou deixar ela germinar, agora eu vou deixar ela produzir frutos ali no meio. Só que aquela semente, ela não produz frutos bons, ela produz frutos ruins, que contaminam os outros, que destrói os outros, que coloca frieza espiritual nos outros, que destrói o resto dos frutos. Repita assim: quando a frieza espiritual, ela toma o homem, ele lança semente ruins em todo o ambiente. Ei, Deus te chamou para ser aquele que lança semente boa aonde quer que você estiver. Pega uma fruta, uma laranja estragada, uma laranja que ela está entrando no estado de putrefação, a ficar podre. Ela começa a ficar verde, né? Cheio de fungos. Aí você pega essa laranja, apenas essa laranja, e coloca ali no meio de meia dúzia de laranjas. Ela vai contaminar aquelas todas as outras laranjas. Assim é aquele que é o portador da frieza espiritual. Quem carrega frieza espiritual contamina, contagia com a frieza outras pessoas. Quem carrega frieza espiritual é uma pessoa que o tempo todo está murmurando, é o tempo todo está reclamando da igreja, é o tempo todo está questionando Deus, é o tempo todo, ela não tem vida de oração, ela não vive vida de jejum, ela não vive vida com Deus, ela não vem na igreja, ela não busca, ela não participa, mas ela questiona todos e tudo. Entenda que Deus, Ele te chamou para você ser brasa, para você ser fogo. Eu falava aqui semana passada, que quando você pega uma brasa que está viva, uma brasa que está acesa, e você coloca ela no meio de outros
carvões que estão apagados, aquela brasa, ela não se apaga porque os outros estão apagados. Pelo contrário, aquela brasa, ela contamina, ela lança sobre os outros. Vamos contaminar com coisas boas, vamos lançar fogo com coisas boas, vamos lançar a chama do Espírito Santo, acender o seu irmão, acender o teu próximo com coisas boas. Mas não, aquele que está frio, ele quer congelar o seu irmão, as outras pessoas. Quando ele lança semente ruim, olha o que acontece. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Devido assim, o joio vai aparecer. Uma hora ele vai ser revelado, amados. Ele fica ali, no meio, como se não quer nada, fingindo ser igual a todo mundo, fingindo parecer que é igual a todo mundo. Mas quando ele vai ganhando força, ele vai crescendo, ele vai ganhando voz, ele vai se alimentando das coisas de frieza. Ele não está ali para ser mudado. Ele está ali para contaminar. E o joio sempre vai estar no meio do povo de Deus. O joio sempre vai estar no meio da igreja. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, nós declaramos em nome de Jesus que todo esfriamento, que toda frieza espiritual seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um brado de vitória. O Senhor está jogando por terra a frieza espiritual. Ele cresce. Entenda que ele vai crescer junto. Ele está ali no meio. Ele está dando ideias. Mas não é para o crescimento de todos, é para a destruição de todos. Versículo 27. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? O Senhor não lançou sementes boas? O Senhor não lançou sementes ótimas na terra? De onde que surgiu essa ruim aqui? De onde que surgiu essa aqui que não serve para nada? Versículo 28. Foi algum inimigo que fez isso. Respondeu ele. Devido assim, foi algum inimigo que fez isso. Amados, não é Deus que coloca o joio. É o inimigo que lança a semente ruim. Preste atenção nesse detalhe. Quando uma pessoa ela se levanta, se rebela, é porque Mateus 24, que nós lemos o versículo 12, devido ao aumento de maldade, o amor de muitos. Só que essa aí já foi contaminada. Quem está entendendo? Essa deixou ser contaminada. E ela, uma vez que foi contaminada, ela pensa o quê? Eu vou destruir e contaminar o resto. O diabo é assim. Ele quer colocar o joio no meio da igreja. Ele quer contaminar. Ele quer espalhar mentira, fofoca. Ele quer destruir um ao outro. Ele quer levantar contra a vida do pastor. Ele quer levantar contra a vida dos líderes. Ele quer levantar contra a vida dos obreiros. Lembra do que Paulo diz? A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Só que entenda, amados, Satanás ele só entra quando nós somos aqueles que conduz aquilo que ele precisa. Satanás, ele precisa apenas de um hospedeiro.
Ele precisa só de um lugar para hospedar. Ele precisa apenas de um que vai ser o portador. Quem está entendendo, diga amém. Ele lança maldade, não é você. Não sou eu que lanço a maldade. Deus nos levantou como semente boas. Deus nos levantou para ser o portador do bem. Só que infelizmente, entenda agora isso. Quando você cai no sono, quando você cai no esfriamento, ele aproveita a situação e lança a semente ruim dentro de você. Porque você está fraco. Porque você está frio. Está compreendendo agora? Quando você não tem vida de oração, quando você não tem vida de jejum, quando você não tem vida com Deus, quando você não participa dos cultos, quando você não dá abertura para Deus, quando você não tem vida de leitura das Escrituras, o inimigo, ele vê que você está frágil, ele vê que você está ali vulnerável, e entra e lança a semente. Por quê? Porque o guarda que vigia à noite, o seu turno, ele está o quê? Dormindo. Aí o inimigo faz o quê? Entra e implanta. Quando ele fez isso, entrou e implantou o que ele queria, ele sai. Porque ele conseguiu o que ele queria. Mas ele deixa, o Senhor, ele permite isso. E por que que o Senhor permite o joio? Olha o que diz aqui, versículo 29. Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Vai acontecer no versículo 28, falta o 28. Lá na parte B do versículo, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não. Ele vai dizer, olha o que ele fala no verso 29. Não tire o joio. E respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o quê? O trigo. O que isso quer dizer? Não tira o joio ainda não. Pode ser que no momento que você puxe ele tira outros que estão ali. Ele consegue arrancar outros que estão no meio dele. Deixa ele lá. Deixa ele ficar no meio do trigo. Porque uma hora ele vai se revelar. E sabe como é que o joio se revela? Olha como é que ele se revela. Olha como aquele que está infiltrado se revela. Versículo de número 30. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Repita assim comigo. Até o tempo da colheita. Olha o que vai acontecer. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer o quê? A colheita. E arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colha o trigo e banha o meu depósito. Repita assim. O joio, ele se manifestará por não ter frutos. Quando chega a época da colheita é o quê? Que o trigo dá frutos, dá sementes, e o joio não dá nada. Então todo o trigo que está ali e o joio que está no meio vai perceber o quê? É impostor, porque ele não deu frutos. Entenda, preste atenção nisso aqui, que o inimigo, ele sozinho vai falar por ele mesmo. Ele se manifestará no seu tempo. E quando você vê que ele não gera frutos, você diz assim, é o impostor. Porque o impostor, aquele que está infiltrado, aquele que é joio,
não gera fruto. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Não gera. E o que vai acontecer? Ele vai ser arrancado. Ele vai se sentir tão constrangido que ele vai falar assim: eu vou sair. A nossa caminhada com Deus tem que ser assim. Se você não está observando o fruto, é um sinal para você preocupar. Mas pastor, tem como tirar o mal? Tem. O Espírito Santo, amado, ele arranca todo o mal. O Espírito Santo, ele tira toda a frieza espiritual. Se você deixa a frieza instalar no teu coração, o inimigo vai lançar a semente, e essa semente vai gerar várias coisas. A semente é a promiscuidade, a semente é a mentira, a semente é a inveja, a semente é tudo isso que o mundo te dá, é tudo isso que o mundo produz. Infidelidade, falta de caráter. Entenda que as coisas não acontecem da noite para o dia. Observe que teve um tempo para acontecer. Enquanto você dorme, enquanto você está com a tua vida espiritual dormitando, o inimigo entra e lança a semente. Ele entra pela brecha. De onde que será que veio o joio? Foi o inimigo que lançou essa semente. O Senhor quer que arranque o joio. Não precisa deixar. Não precisa, deixa que ele cresça. Frieza. Jesus, uma certa vez, ele estava com os discípulos, e os discípulos estavam ali dormindo. Jesus, ele fala assim: por um tempo estejam vigilantes, por um período estejam acordados, mas eles vão dormir. Essa referência está aqui em Marcos, capítulo 14, versículo de número 32. Evangelho de Marcos 14, 32. Olha o que diz aqui. Jesus e seus discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Jesus, ele vai pedir: fiquem acordados. Fiquem aqui vigiando. O Senhor o tempo todo nos chama para estar vigilantes. E o que é vigiar? É estar com os olhos abertos. É estar com a luz acesa. É estar com a chama no coração ardendo. Amado, em todo tempo nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos. Entenda que o diabo, ele é sorrateiro. Ele espera a oportunidade para você parar de vigiar, para você dormir. Eu me lembro que eu via um filme, eu achei muito interessante. E primeiro, para eles entrar dentro de uma fortaleza, eles viram todo o sistema de segurança. Acho que você já até viu. É série, né? La Casa de Papel. Eu me lembro que antes deles entrar lá no banco, primeiro eles foram, olhou quem era gerente, olhou como que era o sistema de segurança. Eles olharam tudo, mínimo detalhe, os mínimos detalhes. Eles olhavam o horário certinho que o segurança rendia o outro. Eles olhavam tudo, o horário que o outro ia ali e fazia aquilo, levava o dinheiro para o carro.
tudo milimetramente calculado. E aí eles foram fazer os acertos. Por que que tudo deu certo? Ali no filme, na série, porque eles tinham estudado tudo antes. Assim é Satanás. Ele estuda primeiro a sua vida, a minha vida. Você acha que Satanás ele não sabe aonde que você dá brecha? Ele fica te observando. Ele te observa aonde que você erra. Ele sabe aonde que você fica frio. Ele sabe o momento que você peca. Ele sabe. Porque ele fica ali, ó, astuto, esperando a oportunidade certa. Quando ele sabe e descobre que você é fraco naquela área, ele é paciente. Sabe que o diabo ele é paciente para esperar? Tiago diz que o nosso adversário, ele fica esperando a oportunidade, ele fica ali, bramando como leão, esperando o momento certo. Ele espera. Ele fica ali, ele arma um bote. Ele fica ali às estreitas, esperando a oportunidade para te atacar. Esperando a oportunidade para grudar em você, para te devorar. Entenda que o diabo, ele espera 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano. Mas ele espera o momento da sua frieza. Ele espera o momento de você tosquerejar. Ele espera o momento. Uma certa vez, Pedro estava com Jesus. E Jesus vai dizer: Pedro, você sabia que o diabo ele fica te rodeando o tempo todo, querendo te devorar? Só que eu não permiti, só que eu repreendi, mas ele fica louco querendo te devorar. E assim o diabo ele fica conosco. Assim o diabo ele nos espera. Ele fica ali, eu vou esperar ela, eu vou esperar ele, no momento certo eu vou matar. E quando o diabo ele vem, amado, ele vem para destruir. Os discípulos então estavam ali vigiando. Até então estavam. Só que vai chegar um momento que não vai dar mais. Verso 36. Ele orava assim: Pai meu, Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Versículo 37. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos o quê? Dormindo. Às vezes o pastor está dizendo assim: fica aí vigiando enquanto eu oro. Quando o pastor volta, a igreja está dormindo. A igreja está dormindo espiritualmente. Aí para a igreja não dormir espiritualmente, sabe o que eles fazem? Eles colocam entretenimento. Eles colocam coisas para chamar a atenção da igreja. Porque a igreja, ela está dormindo. Aí, como que você distrai alguém que está dormindo? Tem que colocar coisas diferentes. Porque se pregar a palavra, a igreja dorme. Se anunciar o evangelho, a igreja esfria. Se falar de Jesus, a igreja, mas se falar assim, olha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter mais isso, aí a igreja fica animada. Aí a igreja, amados, entenda, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é as escrituras, é o evangelho sendo anunciado na sua vida. Diga amém. Entenda isso. Nós não precisamos de entretenimento nenhum.
Nós não precisamos disso nem daquilo. O que nós precisamos é do Senhor, é da palavra, é de Jesus. Nós precisamos é da chama, é do fogo do Espírito Santo para encher o nosso coração, para aquecer as nossas almas, para continuarmos até o fim. Dê um brado de vitória aí. É a palavra, é lenha. A palavra é lenha no fogo. Nós precisamos disso para aquecer o nosso coração. É você vir louvar ao Senhor, é você pular, é você gritar, é você falar: Senhor, enche meu coração. É no momento da palavra, você está preparado para queimar. Nesse momento, amado, sabe o que eu estou fazendo para o teu coração? Eu estou assim, ó. Estou assoprando. A palavra é como um sopro de vida, para a chama que está no seu coração não apagar, para a brasa que está no teu coração não apagar. É a mesma coisa quando você vai acender um fogo, para pegar fogo, ali, um carvão, os galhos, você começa a fazer isso aqui, ó. Você assopra. Essa palavra tem sido um assopro no teu coração. Cada palavra ministrada é um assopro no teu coração, para a chama não apagar, para a chama continuar ardendo. Mas se você deixa de receber esse assopro, a chama, ela vai se extinguindo, ela vai se apagando. E uma vez que essa chama apaga, ela para de brilhar. Ela deixa de ficar laranja, amarela, ela fica preta. E uma vez que ela ficou preta, ela fica úmida, ela fica gelada. Você tenta colocar fogo nela. Já viu o carvão quando está molhado, úmido? Não pega mais fogo. O Senhor, Ele quer que mantenha acesa a chama. Oh, aleluia! É necessário manter a chama acesa. Você precisa permitir que o Espírito Santo venha soprar. Amado, porque se você parar de deixar a chama acesa, se você deixar essa chama apagar, você vai dormir. Você vai dormir espiritualmente. E se você estiver dormindo espiritualmente, o inimigo das nossas almas vai entrar e vai lançar a semente. E quando a semente está lá, o joio vai crescer. Só que um dia manifestará o fruto desse joio que não vai haver. Então vai vir os ceifeiros. E quem são os ceifeiros? É aqueles que vão arrancar do lugar. É aqueles que um dia vai vir e vão tirar. Aqueles que não dão fruto. E vão pegar o joio, que é palha pura, e vai lançar no fogo eterno. Isso é muito sério. O Senhor, Ele quer que você não durma. Ele quer que você esteja vigiando. Se você não orar, se você não jejuar, igreja, não adianta só orar. Você tem que ter jejum. Você tem que falar: eu vou fazer um propósito. Eu vou jejuar 7 dias. 21 dias, 30 dias. Essa caça só sai com oração e jejum. Não adianta você querer tentar enganar o Senhor. O esposo, ele tem que chamar a esposa para orar. Vamos jejuar, vamos orar junto. É a mesma coisa a esposa. Vamos orar, vamos jejuar junto. Porque se você ficar só ali na oração de vez em quando, você vai levar no banho-maria. Tem que ter vida de oração, de jejum.
Vida de compromisso com Deus. Ah, minha esposa está fraca, chama ela para orar. Você, marido, comece a orar com a tua esposa. É a tua obrigação orar com a tua esposa. Você é o cabeça da casa, a coluna. Esposa, se você vê seu esposo fraco, chama ele para orar. Ah, por mais que ele não queira, pega na mão dele, ore por ele. Vamos orar, vamos fazer um propósito. Tem que ser assim. Viu seus filhos? Chame os seus filhos, ore pelos seus filhos. Mas o que você não pode é deixar a chama apagar. Você está vendo, está assistindo a chama apagar. Você está assistindo, você está vendo ali os olhos, as pálpebras baixas, tendo uma pouca visão, e você está vendo o inimigo entrando, e você abre o olho, não consegue reagir, porque o sono é profundo, e você vê o inimigo passar na sua frente, e você não faz nada, porque você não tem força. Você está no sono da indolência. Ele falou: sejam vigilantes, não durma. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você está dormindo? Você está dormindo? Ele está dizendo. Jesus pega eles dormindo. Será que não pode vigiar nenhuma hora? Nenhuma hora. Eu não sei o que dá na igreja. Depois de 1h30 de culto, parece que nasce um ninho de formiga na cadeira. O senhor começa a ficar incomodado. Ela começa a falar: ai, pastor, está demorando. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer almoço. Ai, não tem o quê. E ela começa a ficar preocupada. Não consegue 1 hora ficar vigiando. Não consegue um tempo ficar com o olho ligado na pregação. Toda vez que o pastor prega, vem aquele sono. Nem parece que você acabou de chegar. Você saiu da cama agora. Mas na hora da pregação começa. Fisicamente dizendo. Aí o pastor dá um glória a Deus. Glória a Deus! Aí a pessoa dá um pulo da cadeira. Ai, meu Deus, Jesus voltou? Voltou, irmã? Se o sono físico é assim, imagina o espiritual. Você está dormindo? Espiritualmente você está dormindo? Ele está perguntando aqui: Pedro, você está dormindo? Você não pode vigiar 1 hora. Ah, mas o som da igreja é alto. É alto para você acordar. Para você despertar. Imagina se o seu despertador fosse baixinho. Você fala: que delícia, esse barulhinho está gostoso. Ruído branco. Amo ruído branco. Vou dormir. O despertador é altão. O despertador é algo que desperta. Nessa noite, o Espírito Santo é o despertador. Ele está dizendo: desperta, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Desperta. Desperta. Você está vendo as coisas acontecendo na tua frente. Amado, você é crente. Você está vendo as coisas acontecer, você está assim. Hã? O ladrão está passando na tua frente, você está assim. Para pegar. Legal, amigo. Está chamando o ladrão de amigo. Está chamando Satanás de amigo já. E o diabo está falando: esse aí está para lá, mais para lá do que para cá. Está dormindo. E quando uma pessoa está dormindo com sono, todo mundo engana. Eu lembro uma vez que tinha uma mulher que falava assim: pastor, Deus vai me perdoar,
Mas o único jeito de eu arrancar dinheiro do miserável do meu marido é só quando ele está dormindo. Falei, irmã, vigia. É sério, pastor? Será que Deus vai me castigar? Eu falei, depende, ele é muito miserável assim. Por quê? Porque quando o sono vem, você não consegue ver o que está acontecendo. Quem está entendendo isso aí? Aí no outro dia ele abria a carteira e falava, mulher, você sabe se alguém mexeu na minha carteira? Você está maluco, homem? Só tem eu e você dentro de casa? Aí eu falei assim para ela, você pecou, irmã. Você pecou. Então se você for observar, você não vai dar conta. Porque o inimigo ele vai de um lado para o outro fazer o que quer porque você está dormindo. Assim são aqueles que estão dormindo espiritualmente. Pedro então, ele cochila, ele dorme, verso 38. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E Jesus foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E em seguida voltou no lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos. Vira para essa pessoa que está do seu lado assim, ó. Fala assim, ó, fica com os olhos abertos. Fala aí, fala aí. Vigia. Amados, você precisa ficar com os olhos abertos. Olho aberto. Não conseguia ficar com os olhos abertos. E não sabia o que responder a Jesus. Por que eles não sabiam o que responder a Jesus? Você estava com o olho fechado? Estava inconsciente. Já viu quando você acorda ainda com sono? Você começa a falar tanto de coisa que tem nada a ver. A mulher vai e fala pro marido, vai dormir, ó. Às vezes eu acordo de madrugada, amor, tira a panela do fogo. Ela, vai dormir, você tá com sono, vai. Aí eu não fala nada com nada quando a pessoa está sonolenta. Quem está entendendo isso aí? Não fala. Você foi lá, fez isso, não é assim? Eles não sabiam o que falar. Versículo 41. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou, vocês ainda estão dormindo? Descansando? Basta, chega. Chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Eu estou vendo que não adianta, você está com sono. Vai descansar, vai dormir. Assim é. Vou fechar aqui, finalizando em Efésios, capítulo 5, e versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte e Cristo o iluminará. Você que está dormindo, levanta, acorde do sono profundo, espiritual. Cristo é o único que te iluminará. É o único que vai acender a chama, que vai acender o fogo, que vai te aquecer novamente.
que vai fazer o teu coração arder em chama. Nessa manhã, entenda, quando você coloca a tua vida diante do Senhor, quando você começa a viver uma vida devocionada ao Senhor, quando você começa a ter vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de vida contínua na igreja, o Senhor Jesus te iluminará. Vamos aplaudir o nome do Senhor. O Senhor te iluminará. Só que isso só pode acontecer quando você permite Ele acender o teu coração. Nessa manhã, o Espírito Santo ele vem acender a chama dentro de você em nome de Jesus. Que todo esfriamento, que toda frieza espiritual ela venha ser quebrada agora em nome de Jesus.